Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco, professor de filosofia, e nós vamos estudar um pouco sobre o conhecimento, mais precisamente sobre a preocupação que a filosofia tem com o conhecimento. Lembrando que o conhecimento são as indagações, as perguntas, os questionários sobre o que de fato o homem, o ser humano pensante e racional que está dentro do mundo pode conhecer, pode ter a certeza do conhecimento. Primeiro, é importante que você leia os textos no PDF disponibilizado pelo professor Regente e anexado na plataforma Microsoft Teams, ou no livro didático Iniciação à Filosofia, no capítulo 13, a preocupação com o conhecimento, das páginas 147 até a página 160, que também foi disponibilizado em todos os grupos de WhatsApp das salas. Primeiro, o conhecimento e a relação com os primeiros filósofos. Como disse, o conhecimento são as indagações, as perguntas e as respostas que o ser humano tem diante da sua vida, da realidade, da sociedade e de tudo que o cerca. As indagações principais dos filósofos pré-socráticos, ou seja, os primeiros filósofos que existiram no mundo, eram por que as coisas existem, o que é o mundo de fato, qual a origem da natureza e quais as causas da sua transformação, o que é o ser, o que é Deus. Essas preocupações desses filósofos tinham relação com a origem, primeiro, e com a ordem do mundo, aquilo que nós consideramos como cosmos. E é por isso que existe uma provocação primeira para conhecer de fato qual é a relação entre o homem e o mundo. Nós temos Heráclito, um dos grandes filósofos, que considerava a natureza como um fluxo perpétuo, ou seja, o homem era capaz de conhecer apenas aquilo que está à sua realidade primeira, pois, de acordo com Heráclito, tudo se modifica. Não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e nós nunca somos os mesmos. Ou seja, para ele há uma diferença entre o conhecimento obtido pelos nossos sentidos, aquele alcançado pelo nosso pensamento, porque existe uma fundamentação, ou seja, aquilo que eu toco, observo, ele é um conhecimento passageiro. Já aquele alcançado pelo nosso pensamento é um conhecimento mais próximo e muito mais efetivo. Já para Parmênides, ele afirmava que pensar é dizer o que um ser é em sua identidade profunda e permanente. Pensar e sentir são diferentes. Percebemos mudanças impensáveis e devemos pensar identidade imutáveis. O que isso quer dizer? Para Parmênides, o ser, que é a fundamentação da sua filosofia, ele tem uma identidade profunda e permanente que nós não podemos conhecer. Se nós fôssemos ter uma relação mais próxima com a nossa realidade, Parmênides está dizendo que nós não podemos conhecer a Deus, mas nós podemos conhecer as possibilidades que estão diante dessa relação que nós temos com Deus. Ou seja, nós podemos conhecer a nossa fé, mas não podemos conhecer de fato esse ser que é o ser primário. Já para Demócrito, a realidade é constituída por átomos, que, sendo diferentes em suas formas, combinam-se produzindo a variedade de seres. Ou seja, para ele nós podemos conhecer a variedade das coisas do mundo. Não podemos conhecer principalmente na totalidade, mas nós podemos perceber as coisas e as suas diferenças. Já Sócrates, que é o primeiro considerado filósofo de fundamental importância, ele tinha uma relação com os sofistas, que eram alguns filósofos que Sócrates não tinha uma boa visão sobre eles. Para os sofistas, não podemos conhecer o ser, mas podemos ter opiniões objetivas e subjetivas sobre a realidade. Ou seja, não podemos conhecer a Deus, mas podemos conhecer a relação em que esse Deus estabelece com os homens, que é a fé, a crença, a possibilidade de pensar sobre ele. Para os sofistas,
O único instrumento que nós temos é a linguagem, esse instrumento que faz com que nós tenhamos relação com os outros seres humanos. Mas isso não faz com que nós conheçamos de fato as coisas no mundo. A linguagem ela é mais importante que a percepção, que a possibilidade de perceber as coisas, e de que o pensamento. Para eles, nós não podemos conhecer de fato as coisas, apenas ter relação com os outros seres humanos. Já para Sócrates, ele afirmava que a verdade pode ser conhecida, mas primeiro nós devemos nos afastar das ilusões, dos sentidos e das palavras ou das opiniões, e alcançar a verdade através do nosso pensamento. Para ele, nós devemos nos afastar daquilo que não é necessário para a gente, para que nós possamos conhecer as coisas no mundo. Nossas opiniões, nossos sentidos não dão validades, e sim a possibilidade de pensar de fato sobre as coisas no mundo. Platão, um dos grandes filósofos, herda de Sócrates essas ideias. Para ele, a filosofia nos dá a possibilidade de conhecer e de reconhecer algumas coisas no mundo. Mas primeiro nós precisamos nos afastar daquilo que é falso. Para ele, nós não podemos conhecer nada no mundo. Tudo que é físico, que é material, é uma mentira. Segundo Platão, o conhecimento tem 4 graus: crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. Esses graus é uma separação radical entre o conhecimento sensível, ou seja, a crença e a opinião, e o conhecimento intelectual, o raciocínio e a intuição intelectual. Para ele, nós só devemos utilizar o raciocínio e a intuição para podermos alcançar o ser e a verdade, ou seja, o conhecimento sensível, a sensibilidade, ou seja, a nossa possibilidade de tocar as coisas no mundo, nos dão apenas aparência sobre essas coisas e não a verdade. Já para Aristóteles, ele é um pouco diferente do Platão. Nós podemos conhecer sim através da matéria. A matéria nos dá conhecimento. Nós podemos conhecer todas as coisas. Só que através de formas de conhecimento. Através da sensação, da percepção, da imaginação, da memória, da linguagem, do raciocínio e da intuição. O conhecimento é formado a partir das informações coletadas nos diferentes graus. Ele defende uma continuidade entre o conhecimento sensível e intelectual, ou seja, eu conheço primeiro as coisas formais, a matéria, e depois eu consigo justificar através do meu pensamento as coisas no mundo. O conhecimento da intuição intelectual nos dá acesso ao conhecimento pleno da realidade, ou seja, nós conhecemos de fato todas as coisas no mundo através do nosso pensamento. Mas é preciso que eu perceba que as coisas que estão dentro da matéria também me dá a possibilidade de conhecer. Princípios gerais do conhecimento. As fontes e as formas do conhecimento. A sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio e a intuição intelectual são fontes de conhecimento. Eu conheço através dessa sensação, da percepção, da imaginação, da fala. Tudo isso nos dá a possibilidade de conhecer. Existe uma distinção entre o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual. O conhecimento sensível é aquilo que eu conheço através dos meus sentidos, do meu toque, do meu gosto, do meu olho, do meu ouvido, né? E o conhecimento intelectual é aquele conhecimento que dá através do meu raciocínio. O papel da linguagem dentro do conhecimento é um papel de fundamental importância, ou seja, é através da comunicação da linguagem que eu consigo estabelecer conhecimento verdadeiro. Existe uma diferença entre opinião e saber. A opinião é uma doxa, ou seja, aquilo que eu percebo dentro da realidade. E saber é quando eu tenho certeza a respeito de alguma coisa. E também há uma diferença entre a aparência e a essência. A aparência é aquilo que eu percebo apenas através do meu olho, aquilo que eu vejo. Já a essência é aquilo que é de fato. Distinção dos princípios do pensamento verdadeiro. Identidade da forma do conhecimento verdadeiro, ideias, conceitos e juízos dos procedimentos para alcançar o conhecimento verdadeiro, a indução, a dedução e a intuição. Dentro disso tudo, existem as primeiras manifestações dos filósofos modernos. Os modernos separaram a fé da razão e a teoria do conhecimento
volta-se para a relação entre o pensamento e as coisas. A consciência é a realidade, o entendimento e a realidade, em suma, o sujeito e o objeto do conhecimento. Ou seja, os primeiros filósofos estavam preocupados, quer dizer, os filósofos modernos estavam preocupados em retirar da possibilidade de conhecer apenas a ideia de Deus, que foi muito provocado na Idade Média. Para eles, aquilo que se pode conhecer é o objeto do conhecimento dentro da realidade em que os homens estão inseridos. E é a partir daí que nós vamos ter a ideia da prova do conhecimento, ou seja, da ciência. Descartes, um dos grandes filósofos modernos, criou um procedimento, aquilo que nós chamamos de dúvida metódica, que nós estudamos na aula passada, pelo qual o sujeito do conhecimento, analisando cada um de seus conhecimentos, conhece e avalia as fontes e as causas de cada um, a forma e o conteúdo de cada um, a falsidade e a verdade de cada um, e encontra meios para livrar-se de tudo que seja duvidoso perante o pensamento. Ou seja, ele começa a analisar todas as coisas do mundo. Ele vê uma garrafa d'água e percebe, poxa, ali é uma garrafa d'água. Ele vê um frasco de desodorante e percebe, ali é um frasco de desodorante. E tem a certeza de que essas coisas são essas coisas. Só que ele pode duvidar que aquilo é ou não é alguma coisa. E a única coisa que ele não pode duvidar é que o conhecimento do seu pensamento é um conhecimento verdadeiro. Penso, logo existo. John Locke, um outro grande filósofo moderno, é o iniciador da teoria do conhecimento propriamente dita, porque ele propõe analisar cada uma das formas de conhecimento que possuímos, a origem de nossas ideias e nossos discursos, a finalidade das teorias e as capacidades do sujeito que conhece, relacionados com os objetos que pode conhecer. Ou seja, é a partir do meu pensamento que eu conheço as coisas, é a partir da intuição, da indução, da possibilidade de pensar, da minha visão, dos sentidos, de onde é que vem a possibilidade de conhecer? Como eu sei que eu conheço as coisas de fato? A teoria do conhecimento, que é a parte da filosofia que estuda o próprio conhecimento, ela realiza-se com a reflexão do entendimento e baseia-se no pressuposto fundamental, o que somos seres racionais que podemos conhecer. Ou seja, a consciência psicológica ou é formada por nossas vivências. A consciência psicológica, que é a possibilidade de pensar, ela é formada pela possibilidade de estar inserido dentro da sociedade e perceber as coisas. É muito fácil, eu olho para as coisas que estão ao meu redor e percebo a possibilidade que eu tenho de conhecer essas coisas. Um caderno, um lápis, uma conta matemática, uma teoria química, uma fórmula da biologia, da química, da ciência, até uma teoria filosófica. Tudo isso baseia-se na consciência que eu tenho de perceber as coisas no mundo. Do ponto de vista ético e moral, a consciência é a espontaneidade livre e racional para escolher, deliberar e agir conforme a liberdade nos direitos alheios ao dever. Ou seja, a moral é a possibilidade de fazer as coisas porque eu conheci aquilo que é certo e o que é errado dentro da racionalidade. Já a ética é a possibilidade que eu tenho de pensar sobre aquilo que é certo e que é errado. Do ponto de vista político, a consciência é o cidadão, isto é, tanto o indivíduo situado no tecido das relações sociais quanto todos os outros indivíduos. Primeiro, o ponto de vista ético, depois o ponto de vista político e depois, no ponto de vista da teoria do conhecimento, a consciência é uma atividade sensível e intelectual dotada de poder de análise, síntese e representação. Ou seja, a consciência psicológica, aquilo que faz com que o ser humano pense sobre as coisas, ele trabalha dentro do campo ético e moral, dentro do campo político e dentro da possibilidade de conhecer as coisas. Consciência psicológica e consciência reflexiva, o que são? De um modo geral, distingue-se os seguintes graus de consciência: a consciência passiva, a consciência vívida e a consciência ativa e reflexiva. A consciência passiva é aquela que nós temos uma confusa percepção de nós mesmos, de que se passa à nossa volta, com um momento de que se precede o sono ou o despertar. É como se fosse uma anestesia. E não estamos relacionados com, principalmente com as coisas no mundo. É uma consciência que nós não conseguimos conhecer as coisas de verdade.
Já a consciência vívida ou vivida é a nossa consciência efetiva. É aquela consciência que nos torna ser como conhecedores. É uma consciência egocêntrica, ou seja, eu percebo as coisas e as outras pessoas a partir da possibilidade que eu tenho de sentimentos. Por exemplo, uma criança que tropeça numa mesa e julga que ela, a mesa, fez de propósito, não separando um do outro ou essas coisas das outras coisas. Essa consciência é a consciência que está do nosso lugar, é a consciência própria do ser humano, principalmente relacionada quando a gente está formulando as nossas primeiras decisões éticas e morais. Já a consciência reflexiva e ativa é aquela que possui o conhecimento próprio, é aquela que está em um grau de consciência que permite julgar, permite perceber e permite principalmente observar e conhecer as coisas no mundo. Essa consciência ativa e reflexiva que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Eu sou o professor Francisco, agradeço pela aula e até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.